Perfeito. Bom, então, eu vou falar um pouquinho para vocês, né? Hoje, eu acredito que não vai ser uma apresentação muito demorada, mas eu achei importante falar para vocês sobre engenharia de produção como um todo, né? Então, o título dessa aula, né, é o que é engenharia de produção, né? Eu vou falar uma definição básica do que é engenharia de produção, do que se entende por engenharia de produção. Falar um pouquinho das áreas, né, bem rapidamente, das áreas da engenharia de produção e tentar relacionar com o que a gente tem aqui no programa, né, e o que a gente eventualmente não tem. Né, e aí as disciplinas, as palestras, elas vão detalhar um pouco mais algumas dessas áreas e sub-áreas dentro dessas áreas, mas é legal ter uma ideia do todo, né, do que é a engenharia de produção. Bom, essa disciplina, né, essa aula é a primeira aula que eu dou na disciplina de introdução à engenharia de produção que eu dou na graduação. Na verdade, eu dava na graduação, esse ano eu parei, né, um outro professor assumiu essa disciplina, mas durante uns 10 anos eu dava essa disciplina de introdução à engenharia de produção, que era justamente para motivar os alunos que acabaram de entrar no curso de engenharia, né, que não sabem direito o que eles estão fazendo, né, são recém-saídos do colegial, e aí, de repente, eles vão ter um monte de matérias de matemática, de física, e pouquíssima coisa do curso deles mesmo, que eles escolheram, que é engenharia de produção. Então, essa disciplina de introdução à engenharia de produção para a graduação, ela funciona como um motivador, né, e um pouco para introduzir mesmo, para eles manterem na cabeça deles, que apesar de eles estarem vendo um monte de coisas de matemática, de física, né, eles estão fazendo um curso de engenharia de produção. Né? Então, a ideia dessa disciplina é um pouco essa, e essa é a primeira aula que eu dou para eles, justamente definindo o que é engenharia de produção. Eu sou engenheiro de produção formado, né, eu fiz engenharia de produção na graduação na USP de São Carlos, e fiz mestrado e doutorado em engenharia de produção na USP de São Carlos, mas no decorrer da minha vida eu acabei me afastando um pouquinho da engenharia de produção pura, né? Eu acabei me interessando mais para a parte de economia, de desenvolvimento humano, relacionando um pouco com pesquisa operacional aplicada à economia, né? Então, durante a minha palestra, quando eu falar do meu tema de pesquisa mesmo, né? Aí eu entro em mais detalhes sobre o que eu pesquiso. Mas eu tenho essa formação em engenharia de produção, né? E fiz mestrado e doutorado em engenharia de produção. Então, e eu coordeno um curso de pós-graduação em engenharia de produção. Então, é importante ter, né, na cabeça o que é isso, né? Para que ela serve, né? Do que se trata. E por que tantos temas que aparentemente não teriam nada a ver com engenharia de produção, né? Algumas palestras, talvez vocês achem até que se afaste um pouco da engenharia de produção, mas tem a ver com engenharia de produção, porque a engenharia de produção é realmente um tema muito amplo. E inclusive, nos fichamentos, né, uma das coisas que vocês vão ter que fazer é dizer como que as palestras se relacionam com a engenharia de produção. Né? Então, como as duas palestras do dia se relacionam entre si, e como que elas se relacionam com a engenharia de produção, e depois vocês fazem a reflexão de como que elas se relacionam com o tema do trabalho de vocês. Né? Então, é importante vocês terem em mente o que é engenharia de produção. Né? Então, esse é o objetivo, né, dessa palestra que eu vou ministrar agora. Então, tem uma definição, né, que é lá da ABEPRO, né? A ABEPRO é a Associação Brasileira de Engenharia de Produção, né? Então, o ENEGEP, que é o congresso, né, que é o Encontro Nacional de Engenharia de Produção, ele é promovido pela ABEPRO, né, por essa Associação de Engenharia de Produção, que é o principal órgão relacionado à engenharia de produção que a gente tem no Brasil. Né? Então, ela é a principal referência, né, do que é engenharia de produção. Lembrando que aqui em Bauru nós temos o SIMPEP, né, que é o Simpósio de Engenharia de Produção, que é o segundo maior congresso de engenharia de produção do Brasil. Né, só perde para o ENEGEP. Então, lá no site da BEPRO,
a gente tem essa definição de engenharia de produção, e é uma definição grande, tanto que eu vou apresentar ela em 2 slides, né? Então, a primeira parte da definição é essa aqui. E eu pintei algumas palavras dessa definição, né? Porque são palavras-chave importantes para compreender, né, o que é engenharia de produção. Então, a primeira parte da definição, né? A engenharia de produção trata do projeto, aperfeiçoamento e implantação de sistemas integrados de pessoas, materiais, informações, equipamentos e energia para a produção de bens e serviços de maneira econômica, respeitando os preceitos éticos e culturais. Acho que essa é a parte mais importante da definição, né? O que realmente define um engenheiro de produção. Então, vamos entender cada uma dessas palavras-chave, né? Então, a primeira palavra-chave, projeto, aperfeiçoamento, implantação. Então, essas 3 palavras-chave, projeto, aperfeiçoamento e implantação, elas são comuns a maior parte das engenharias, né? Então, todas as engenharias trabalham com projeto. Então, o engenheiro civil, né, como a professora Bárbara, né, trabalha com o projeto de uma edificação, né, de uma casa, de um edifício, né? O engenheiro mecânico trabalha com o projeto de uma máquina, de um automóvel, o engenheiro aeronáutico de um avião, o engenheiro elétrico de um sistema elétrico, né? Então, basicamente, uma das principais atividades de um engenheiro é projetar, né? O que é projetar? É você planejar, é você fazer uma coisa, pensar em uma coisa antes dela existir. Então, isso que é o projeto, né? Então, quando a gente quer fazer algo grande, né, a gente simplesmente não sai fazendo, né? A gente precisa pensar, né, no que a gente está fazendo, né? Precisa planejar, precisa colocar no papel, precisa fazer conta, precisa... Então, tudo isso tem a ver com o projeto. Então, a engenharia de produção, assim como todas as engenharias, faz projetos. E aí a gente vai ver projeto do quê, né? Bom, mas além de fazer projeto, ela trabalha com o aperfeiçoamento. Ou seja, coisas que já existem, né, já funcionam, né, mas que podem ser melhoradas, né, podem ser aperfeiçoadas. Né? Então, não necessariamente eu preciso projetar alguma coisa do zero, eu posso consertar algo que não está funcionando bem, eu posso aperfeiçoar, eu posso... O que é um papel também de todo engenheiro, né? Todo engenheiro aperfeiçoa. Então, um engenheiro mecânico, ele não só constrói um carro novo, ele também conserta problemas em carros que já existem. Né? Então, o aperfeiçoamento faz parte. E a implantação, né? Implantação no sentido de colocar o projeto em prática. Né? Então, do projeto é uma coisa que está no papel, né? Mas não basta o que está no papel, tenho que ter a vida real, eu tenho que saber do papel transplantar pro real, transportar isso pro mundo real. Né? Então, isso é a implantação. Perfeito. Então, como eu falei, projeto, aperfeiçoamento e implantação tem a ver com toda a engenharia. Mas a engenharia de produção trabalha com o projeto, aperfeiçoamento e implantação de uma coisa que a gente vai definir como um sistema produtivo. Né? Então, se o engenheiro mecânico trabalha com sistemas mecânicos, o engenheiro elétrico com sistemas elétricos, o engenheiro civil com edificações, né? O engenheiro de materiais, né, trabalha com o desenvolvimento de novos materiais e tudo mais, o engenheiro de produção trabalha com sistemas produtivos. E o que são sistemas produtivos? Né? Então, aí, a partir do que está em verde, a gente tem basicamente uma definição do que é um sistema produtivo. Um sistema produtivo é um sistema integrado. Então, o que é um sistema integrado? É um sistema em que eu tenho várias coisas que se integram, né, no mesmo conjunto. Né? Então, o engenheiro de produção ele não trabalha com coisas isoladamente. Né? Ele não trabalha com equipamentos de forma isolada como o engenheiro mecânico, ou com energia de forma isolada como o engenheiro elétrico.
ele trabalha com a integração de tudo isso, ele trabalha com o sistema integrado de tudo isso. E então ele tem que lidar com pessoas, com materiais, com informações, com equipamentos e com energia. Coisas que a gente chama de inputs do processo produtivo, ou insumos do processo produtivo, né? São entradas do sistema, né? Então, a gente tem... Tudo isso são coisas necessárias para se produzir. Para se produzir o quê? Bens e serviços, né? Então, o engenheiro de produção trabalha tanto com produtos quanto com serviços, né? Tanto com bens quanto com serviços. Então, qual que é a diferença entre bens e serviços, né? O bem é algo material, é algo palpável, é algo que existe, é algo que... E o serviço não, o serviço é algo imaterial, né? Então, se eu pego um táxi e vou de um lugar para o outro, alguém prestou um serviço para mim. Se eu vou no banco, alguém prestou um serviço para mim. Se eu vou cortar o cabelo, alguém prestou um serviço para mim. Porque não é algo que existe, mas um computador é um bem, uma bola de futebol é um bem. Então, e o engenheiro de produção, ele trabalha com os dois. Trabalha com bens e trabalha com serviços, né? Então, ele trabalha com coisas materiais e com coisas imateriais. Então, o engenheiro de produção pode trabalhar num banco, né? Então, ele pode trabalhar o sistema produtivo que ocorre no banco. O sistema produtivo que ocorre num salão não de cabeleireiro, por exemplo, né? Então, ou pode trabalhar numa fábrica, né? Então, qualquer tipo de sistema produtivo que transforma pessoas, materiais, informações, equipamentos e energia em bens ou serviços é um campo de estudo do engenheiro de produção ou do pesquisador em engenharia de produção, né? Que é o que a gente faz aqui numa pós-graduação. Então, esse é o primeiro aspecto da definição de engenharia de produção, né? É um profissional que projeta, aperfeiçoa e implanta sistemas produtivos, que são sistemas que integram pessoas, materiais, informações, equipamentos e energia em bens e serviços. Daqui a pouco eu falo um pouquinho mais detalhadamente o que são pessoas, materiais, informações, equipamentos e energia. Mas vamos para o fim da definição, né? Ele tem que fazer tudo isso de maneira econômica, ou seja, o que significa fazer isso de maneira econômica? Significa gerar lucro, né? Então, numa empresa privada, né, o objetivo é gerar lucro. Mas mesmo numa empresa que não tem como finalidade principal o lucro, né? Por exemplo, numa ONG ou mesmo no setor público, né? Porque a gente pode ter engenheiros de produção ajudando no setor público, o objetivo do setor público não é gerar lucro, mas, de qualquer forma, esse projeto de aperfeiçoamento e implementação de sistemas produtivos tem que ser feito de maneira econômica, no sentido que o setor público, né, a gente tem um orçamento, alguém dá um orçamento para a gente. E é responsabilidade nossa, gestores públicos, né? Eu estou falando como professor, né, de uma universidade pública, é responsabilidade nossa usar esse orçamento da maneira mais eficiente possível, né? Então, ou mesmo numa ONG, né, que depende de doações e tudo mais, também ele tem que fazer as coisas, realizar as coisas com aquele orçamento, aproveitando dele da melhor maneira possível. Então, faz parte da engenharia de produção projetar, aperfeiçoar e implementar sistemas produtivos de uma maneira econômica, ou seja, de uma maneira eficiente, de uma maneira que aproveite bem os recursos, seja para gerar lucro, seja para prestar serviços sociais, né, da melhor maneira possível, né? Então, essa maneira econômica ela é importante, mas eu tenho que respeitar também preceitos éticos e culturais. Então, não basta eu querer ser o mais econômico possível, mas eu levar os funcionários ao limite, deixar todo mundo estressado com problemas de saúde, com problemas, né? Então, tem alguns preceitos éticos. Eu não posso roubar, eu não posso sonegar imposto, eu não posso... Então, tem algumas questões éticas que também tem que
que entrar, ser levadas em conta pelo engenheiro de produção. Questões éticas e culturais, né? Não está nessa definição, mas eu acrescentaria questões ambientais também. Então, hoje, né, uma das áreas mais fortes que a gente tem, inclusive aqui no programa, é a área de sustentabilidade, né? Então, é justamente como que essa questão do processo produtivo se integra com o meio ambiente, se integra com o ambiente relacionado à engenharia de produção. Bom, continuando a definição, né? Então, tem como base conhecimentos específicos e habilidades associadas a ciências físicas, matemáticas e sociais. Isso é uma coisa interessante, né? Até para o pessoal da graduação, né? Eles veem muita física e muita matemática, mas a engenharia de produção, dentre as engenharias, é a mais humanas de todas, né? A que tem mais coisas a que tem mais disciplinas sociais, né? Mais disciplinas de ciências sociais, principalmente da administração. Então, a engenharia de produção ela tem uma interface muito grande com a disciplina de administração, né? Mas faz isso de uma maneira mais matemática, né? Então, faz parte, né, do conhecimento exigido ao engenheiro de produção. Assim como os princípios e métodos de análise da engenharia de projeto para especificar, predizer e avaliar os resultados obtidos por tais sistemas, né? Tais sistemas são sistemas produtivos, né? Sistemas integrados de pessoas, materiais, informações, né? E o engenheiro tem que projetar esses sistemas, né? E ele tem que conseguir especificar, ou seja, colocar no papel, né? Predizer, ou seja, prever, né, o que vai acontecer e avaliar. Então, se um sistema já está funcionando, ele tem que ser capaz de olhar, né, e de fazer uma avaliação se esse sistema está funcionando bem, se está funcionando mal, né? Então, ele tem que tentar fazer uma avaliação que vai ser feita com indicadores, né? Então, basicamente, o que está nesses dois slides é um pouco do que a gente... do que é a engenharia de produção, né? Então, projetar, aperfeiçoar, implementar, né? Sistemas produtivos de maneira econômica e ética e sustentável, né? E usando física, matemática, ciências sociais, como administração, como marketing, né? E para tentar especificar, ou seja, projetar, predizer, tentar prever algumas coisas, né? Tentar fazer previsões a partir desses sistemas e avaliar se esses sistemas, né, estão bons ou ruins, né? Então, essa é a definição de engenharia de produção. Se a gente fosse representar isso de uma maneira gráfica, esse é o modelo mais clássico, né, do que é o engenheiro de produção. Então, ele está no meio, né? Ele atua, né, no meio de duas coisas, né? Daquilo que a gente chama dos inputs, né, que é o que estão aqui, né? Tô passando o mouse, e daquilo que a gente chama dos outputs de um sistema produtivo, ou seja, das entradas e das saídas, né? E aqui, como inputs, né, a gente tem informações, materiais, equipamentos, pessoas, energia, né? Então, o engenheiro de produção tem que lidar com pessoas, tem que lidar com gestão de pessoas, tem que lidar com os funcionários, ele tem que lidar com equipamentos, ele tem que lidar com o fluxo de materiais, né? Então, aqui no fluxo de materiais entra aquela questão da logística, né? Então, como que esses materiais vão chegar até mim, como que isso vai sair da minha empresa, né? Lida com sistemas de informação, né? Então, lida com a questão de como gerenciar essa informação, né? Com gestão de energia, né? Então, todas essas coisas, a integração de todas essas coisas é de responsabilidade do engenheiro de produção para produzir bens e serviços. E ele tem que organizar tudo isso aqui, né? Toda essa integração, né? De uma maneira econômica, respeitando preceitos éticos e culturais. Então, ele vai estar fazer esse meio campo, né, e tentando organizar tudo. Obviamente que o engenheiro de produção ele vai precisar da ajuda de outros profissionais. Então, se ele tiver um problema com uma máquina, né, ele vai precisar do auxílio do engenheiro mecânico, do engenheiro de materiais, né?
mas ele que vai ser o profissional mais apto, né, pela formação dele, a entender o encadeamento, né, o gerenciamento entre tudo isso, né? E até essa questão, né, que essa visão mais sistêmica, né, do engenheiro de produção, né, o engenheiro de produção é um profissional sistêmico, né? Ele tem que saber um pouquinho de tudo, ele tem que saber, né, como as coisas se integram, muito mais do que os detalhes específicos de cada área, ele tem que saber, né, como as coisas se integram, né? Isso até é uma justificativa também para essa disciplina e para o trabalho que é proposto nessa de integração de áreas, né? Então, acho que muitos de vocês vêm de áreas não relacionadas à engenharia de produção, né? E para vocês saírem, né, com uma pós-graduação em engenharia de produção, com mestrado, com doutorado em engenharia de produção, é importante que vocês vão muito além da área de vocês, né, do mestrado e doutorado de vocês, mas que aprendam a integrar essa área com outras, né? Aprendam como que essa área se encaixa dentro de um contexto mais amplo e como que ela pode ser integrada com outras. Apesar que no mestrado e no doutorado a gente espera a especialização, né? A gente espera que vocês peguem um problema e estudem ele a fundo. Mas é importante ter essa ideia do todo, ter essa visão do todo, nunca perder isso, né? Nunca deixar de ter em mente, né, que vocês estão numa pós-engenharia de produção, né? Também detalhando, né, um pouquinho mais essa questão do modo ético e econômico, né? Então, aqui a gente viu um pouquinho do que é um sistema produtivo, né? Então, o sistema produtivo é um sistema integrado, né, em que insumos, entradas, são transformadas em bens e serviços, né? Bens materiais, serviços imateriais, né? Mas todos são resultados de um processo de produção, né, que todas essas coisas são integradas, são juntadas, né, e transformadas nisso aqui. Então, esse é o papel do engenheiro de produção. E o modo econômico, né, implica em reduzir custos, né, como eu falei, mesmo entidades não lucrativas, né, que não têm ideia como fim lucrativo, ainda assim, o objetivo de reduzir custos é universal, porque a gente tem uma responsabilidade, né, sobre o orçamento, né, mas não a qualquer custo, né? Então, deve-se o engenheiro de produção deve ir refúgio, né? O que é o refúgio? É o desperdício, são peças que você não faz certo da primeira vez e precisa jogar fora. O retrabalho é quando eu consigo recuperar, mas a ideia é que eu tenho entra muito do que a professora Bárbara falou da excelência, né? Então, eu tenho que fazer certo, né, da primeira vez, né, para reduzir, né, refúgio, retrabalho, e ainda sem o impacto ambiental e sem os danos aos trabalhadores. Então, esse é o ideal de um engenheiro de produção, é tentar organizar a produção, né, de uma maneira ética e econômica. E quando a gente fala de uma maneira ética e econômica, é isso que a gente está querendo dizer, né? Reduzir custos, mas não a qualquer custo. Até aqui, tudo bem? Sim. Tudo. Maravilha. Alguém tem alguma dúvida? Tudo bem. Tudo bem? Não, não, professor. Perfeito. Então, vamos voltar lá. E vamos falar agora um pouquinho sobre as áreas da engenharia de produção. E essas áreas, né, elas mudam um pouco com o tempo, né? Eu peguei desse slide, né, as 9 áreas da engenharia de produção da BEPRO. Mas essas 9 áreas de engenharia de produção da BEPRO, né, que é a Associação Brasileira de Engenharia de Produção, elas são diferentes das áreas de quando eu me formei, né, quase 20 anos atrás, né? Então, isso tem uma atualização, né? Mas a ideia, né, é por quê, né? Porque o mundo muda, né? O jeito de se produzir muda, e logo a atuação do engenheiro de produção muda. As habilidades e os requisitos, né, do engenheiro de produção, eles vão ter que mudar. E aí eu coloquei aqui algumas cores, né? E eu já explico para vocês o que significa essas cores. Então, a primeira área da engenharia de produção ela é chamada gestão de operações e processos da produção. Né? Por que ela está em vermelho?
Ela está em vermelho porque ela é uma das nossas 3 linhas de pesquisa do nosso programa, né? Então, é a gestão de operações. Do que se trata a gestão de operações, né? A questão é o seguinte, eu vou voltar aqui nesse slide, né? Eu tenho que transformar isso aqui nisso aqui. Eu tenho que transformar informações, materiais, equipamentos, pessoas em bens e serviços. Como que eu faço isso? Eu faço isso através de uma série de operações, né? Uma série de atividades, né? Então, eu posso decompor o processo produtivo, né? Essa caixinha aqui, né? Em operações, diferentes operações. E muitas vezes, né? De uma operação, o produto vai para outra, e algumas operações acontecem de maneira simultânea no tempo, outras acontecem de maneira sequencial, né? Então, eu tenho várias operações que são necessárias para produzir esses bens e serviços. Essa área de gestão de operações, né? A gente aprende a gerir essas operações, a gente aprende a gerenciar, né, essas operações, né? Como fazer isso de uma maneira econômica, né, e ética, né? Então, basicamente, são diferentes métodos que a gente tem, né, para a gente gerenciar essas operações, né? Então, aqui, né, nessa área de gestão de operações, por exemplo, a gente tem muito forte o professor Fernando, né? Ele trabalha com teoria das restrições, né? Que é uma área bem importante, né, sobre gestão de operações. Essa é uma das nossas linhas. Mas eu tenho outras linhas da engenharia de produção, outras áreas da engenharia de produção, que não são uma linha de pesquisa, mas que elas acabam estando dentro do guarda-chuva da área de gestão de operações. Então, elas não são a gestão de operações pura, né, mas elas acabam sendo encaixadas dentro dessa área de gestão de operações. Por exemplo, a área de logística e cadeia de suprimentos. Então, a gente não tem uma linha de pesquisa de logística e cadeia de suprimentos, mas a gente tem vários professores que trabalham em logística e cadeia de suprimentos, inclusive a professora Bárbara, né, que apresentou hoje, né, a área de pesquisa dela, ela falou um pouco, é a parte de transporte, né? Inclusive, né, o trabalho, né, que foi comentado aí, né, também é um caso de segurança viária, né, que não deixa de ser um tema de logística, né? A gente tem vários professores que trabalham com cadeia de suprimentos, principalmente com cadeia de suprimentos sustentável, né? A gente tem o professor Adriano, a professora Vivian, né, que atualmente é a nossa colaboradora, né, que orienta alguns alunos, né, a gente tem a professora Paula, todos eles trabalham com logística, vai ser o tema de um dos dias aqui, né, vai ser justamente essa parte de logística verde. A gente tem a parte de logística humanitária, né, do professor Irineu, né. Então, tem muitos temas relacionados à logística, né, que eles acabam se encaixando mais na linha de sustentabilidade, ou mais na linha de gestão de operações, né, porque eles interfaceiam, né. Então, apesar de não ser uma linha de pesquisa, eu pintei de verde porque é um tema que a gente tem bastante aqui no programa, mas que estão encaixadas em outras linhas, né, que não é uma linha própria, mas estão encaixadas em outras linhas, porque fazem uma interface com a sustentabilidade ou fazem uma interface, né, com a gestão de operações. Parte de qualidade, a gente não é muito forte aqui, mas a gente tem um professor que é o professor César, né? Que ele inclusive vai dar uma palestra aqui também, né? E ele trabalha especificamente com qualidade e metrologia, né? E ele está também, né, linkado à área de gestão de operações, né, com a linha de gestão de operações. Então, vamos dizer assim, segundo a BEPRO, é uma área própria, né? Mas, como a gente só tem um professor trabalhando com o assunto, a gente acaba encaixando na área de gestão de operações, né? Porque a qualidade não deixa de ter a ver com operações, né? Não deixa de ter a ver com processos de produção, né? Engenharia do produto, a gente também tem vários professores aqui que trabalham com desenvolvimento de produtos. A gente vai ter uma aula específica. A gente tem o professor Carlos, trabalha com engenharia de produto, o professor Sanderson, o professor Daniel, né, que também trabalha com produto, mas o professor Carlos e o professor Daniel, por exemplo, trabalham muito com produto voltado para sustentabilidade também, né, com produtos verdes, com desenvolvimento de produtos para economia circular, né. Então, eles acabam se encaixando também na área de sustentabilidade, né, mas tem tudo a ver com a engenharia do produto, né, da engenharia de produção, né.
Então, o que é engenharia do produto? Né? É como eu desenvolver produtos novos. Né? Então, engenharia do produto vai trabalhar aqui, né? Produtos e serviços novos. Né? Então, como eu fazer o projeto desses produtos e serviços novos? Né? Quais são as etapas para fazer esse projeto de produtos novos? Né? Então, isso acaba entrando aqui. E a qualidade é como garantir que esses bens e serviços produzidos atendam os requisitos do consumidor, né? Sejam produzidos conforme o que foi projetado. Né? Então, isso tem a ver com a área de qualidade. Então, isso a gente tem bastante no nosso programa, apesar de não ser uma linha. Né? Não é uma linha, mas a gente tem, né, embutido em outras áreas, né, principalmente relacionada à área de sustentabilidade. Engenharia organizacional, né, tem a ver com as organizações, né, como as organizações atuam. Né, então, a gente tem, por exemplo, o professor Jorge trabalha com gestão do conhecimento, né, que faz parte dessa parte das organizações. O professor Hermes trabalha com marketing, né, que envolve como que as organizações atuam com o ambiente externo, né? Então, a gente tem essa parte aqui também, né? Aí, pesquisa operacional, né? É uma área de apoio, né? É uma área que, basicamente, né, ela estuda como a matemática, como eu modelo matematicamente problemas relacionados à engenharia de produção e como eu resolvo esses problemas, né? Então, a pesquisa operacional acaba sendo uma área que apoia todas essas outras, né? E ela é uma linha de pesquisa do nosso programa, porque a gente é muito forte em pesquisa operacional. Então, a gente tem professores da parte de otimização, né? Inclusive professores que têm formação em matemática, que estão no departamento de matemática, né? Então, a professora Sônia, a professora Adriana, a professora Edilane, professor Silvio, professor José Fernando, né? Então, a gente tem todos esses professores mais ligados à matemática, da parte de otimização, e a gente tem professores, como a professora Regiane, por exemplo, que trabalha com apoio à decisão, método HP, a professora Gladys, que trabalha com estatística, né? O professor Crepaldi trabalha mais com métodos de econofísica, né? Então, e métodos mais computacionais. Então, a gente tem essa parte. Eu, especificamente, trabalho com uma ferramenta de pesquisa operacional chamada análise envoltória de dados. Né? Então, eu ofereço uma disciplina sobre o assunto, né, ano sim, ano não. Né? Então, a gente é bastante forte nessa área de pesquisa operacional. Né? Então, a gente tem uma linha, né, específica sobre isso, sobre essas aplicações mais matemáticas. E tudo isso aqui, né, os que estão em verdinho, acaba sendo encaixado ou na gestão de operações ou na sustentabilidade, né? Então, é uma das áreas da engenharia de produção segundo a ABEP, é uma linha de pesquisa nossa, né, sustentabilidade de sistemas produtivos, né, que vai dizer, né, como que a gente impacta não só o meio ambiente, mas também o social. Né? Muita gente esquece que a sustentabilidade são 3 pilares, né, o econômico, o ambiental e o social. Então, muita gente esquece do social. Né? E eu trabalho bastante aqui na parte de sustentabilidade, na parte de economia, na parte de desenvolvimento humano, né? Que é essa parte bem social, né? Relacionada à sustentabilidade. Então, é uma das nossas linhas, porque mesmo o pessoal que trabalha com engenharia do produto, com engenharia da qualidade, com engenharia organizacional, acaba tendo um pé em sustentabilidade. Né? Então, a gente é muito forte aqui em sustentabilidade, né? Muito forte em pesquisa operacional, e os professores que trabalham com esses outros assuntos, mas não diretamente relacionados à sustentabilidade, acabam se encaixando nessa grande área de gestão de operações. Né? Então, é assim que o nosso programa está desenvolvido. E aí a gente tem a parte de engenharia do trabalho, engenharia econômica, que aí realmente aqui a gente é mais fraco. Né? Aqui realmente a gente não tem nenhum professor pesquisando diretamente isso. Né? Até foi a Bruna, né, falou que ela trabalha com isso relacionado à formação, se poderia, pode, né? E eu até pensei, até essa questão de segurança viária, de acessibilidade, acaba tendo a ver com a ergonomia. Então, pode ser um tema transversal, assim como a parte de engenharia econômica, a gente tem métodos de pesquisa operacional que trabalham um pouco com a parte financeira, mas não é um foco, né, aqui nosso. Né? Então, o que está em vermelho são as nossas linhas de pesquisa do nosso programa. O que está em verde são coisas que a gente atua dentro das outras linhas, né, mas que a gente acaba atuando. Né?
E o que está aí em preto são coisas que a gente tem uma atuação menor aqui no nosso programa, né? Mas essas 9 são as áreas que a Bepro levanta para a engenharia de produção, né? Então, basicamente, né, para gerenciar um sistema produtivo, né, para fazer isso aqui, né, que é o objetivo do engenheiro de produção, né, que é coordenar tudo isso aqui para produzir bens e serviços de maneira ética, sustentável e econômica, né, a gente precisa dessas 10 áreas, né? A gente precisa gerenciar operações, a gente precisa gerenciar logística, cadeia de suprimentos, precisa gerenciar a qualidade, gerenciar o desenvolvimento de novos produtos, gerenciar a organização como um todo, né? Precisa da ajuda da pesquisa operacional, ou seja, de ferramentas matemáticas. A gente precisa ter um conhecimento de sustentabilidade, né? Da avaliação do ciclo de vida, por exemplo, que a professora Bárbara citou, né? Precisa projetar postos de trabalho que sejam ergonômicos, né? Então, a gente tem uma área lá da engenharia de produção que é a engenharia de métodos, né? Que é bem o trabalho lá do Taylor, isso não é uma coisa que a gente pesquisa muito aqui, né? E precisa fazer isso de uma maneira econômica, né? Conhecer, né? Os métodos de engenharia econômica, né? O valor presente líquido, taxa interna de retorno e tudo isso. Mas isso são coisas que aqui a gente não é muito forte no nosso programa, né? Mas a gente atende bastante pelo menos essas 7 áreas, né? Com destaque para essas 3 que são nossas linhas de pesquisa. Bom, vem um pouquinho mais de detalhes, né? Pelo menos dessas 7 áreas que a gente atua. Então, gestão de operações, né? É o conjunto das ações de planejamento, gerenciamento e controle das atividades necessárias para a obtenção de produtos e serviços. Então, está diretamente relacionada, né, à definição de engenharia de produção, né? Lembra que a engenharia de produção era projetar, aperfeiçoar e implementar, né? Então, a gestão de operações é exatamente isso, é o planejamento, ou seja, o projeto, o gerenciamento, né, que é o colocar em prática, e o controle, né, como a gente fazer com que as coisas não saiam dos eixos, né? E, basicamente, a gente trabalha aqui com as atividades, ou seja, aquilo que a gente chama genericamente de operações, né? Então, como a gente fazer isso, né? Essas operações para produzir bens e serviços. E vamos dizer assim, o coração da engenharia de produção. É a área mais típica da engenharia de produção, é a área de gestão de operações, né? Então, as outras áreas, a gente pode dizer até que são áreas acessórias, né? Então, qualquer uma das áreas, se faltar, né, ela não descaracteriza a engenharia de produção, mas o engenheiro de produção tem que saber gestão de operações, né? E engenharia de gestão de operações, na verdade, é um nome mais novo para uma coisa que antigamente a gente chamava do PCP, né? Que é o planejamento e controle da produção, né? Ou planejamento e programação da produção, né? Então, é a atividade mais típica, né, do engenheiro de produção. E, basicamente, o que se estuda aqui, né, é como a gente tomar a decisão do quanto, do como, do quando e do onde a gente vai produzir, né? Então, significa a gente fazer o planejamento de quantos produtos a gente vai produzir, né? Qual é a nossa capacidade, quantas máquinas a gente tem, né? Como que a gente vai usar isso da maneira mais eficiente possível, sendo que às vezes as operações são sequenciais, então a gente precisa terminar uma para começar a outra, então como não deixar tempo de fila, como não produzir estoques desnecessários, né? Então, essa decisão do quanto, do como e do quando decisões tipicamente de gestão de operações, né? E aqui a gente estuda várias filosofias, né? Que a gente consegue fazer isso, né? A primeira filosofia que não está aqui no slide é o Fordismo, Taylorismo, né? Então, a produção em massa, que a gente chama, né, revolucionou, né, a questão de como se produzir, né? Então, a questão de padronizar, de dividir o trabalho, de cada um fazer uma coisa, né?
isso revolucionou a produção e permitiu que se produzisse cada vez mais, né, de uma maneira cada vez mais barata. Né? Então, foi uma grande revolução no início do século XX. Mas lá nos anos 50 veio uma segunda revolução, que é a produção enxuta, né, que é o Lean Production. Né? E nos anos 80 veio a teoria das restrições, né, o TOC, né, que, como eu falei, o professor Fernando, né, ele atua bastante nisso. Né? Então, ele vai... E já é o tema da aula que vem, né, ele vai falar bastante disso, né, dessa questão de gestão de operações mais puras. Né? Outro tema, né, que é bastante estudado aqui relacionado à gestão de operações é isso que a gente chama da indústria 4.0, né, que vai ser um dos temas das nossas aulas, né, que é como automatizar isso, né, como a gente implementar tecnologias novas, né, para deixar isso mais eficiente. Né? Então, a gente tem aqui a digitalização, a internet das coisas, né, um monte de questões relacionadas, né, que a gente vai ver também, né, num dos dias aqui, né, para deixar essa gestão de operações mais eficiente. Então, essa é a área principal da engenharia de produção e que no nosso programa ela acaba servindo como uma linha guarda-chuva, né, para outros temas, como, por exemplo, a cadeia de suprimentos e a logística. Né? Então, envolve questões relacionadas ao transporte, movimentação, estoque e armazenamento de insumos e produtos. Né? Então, enquanto a gestão de operações, em tese, né, pelo menos do jeito que a BEPRO trata, enquanto a gestão de operações trabalha com as operações internas, né, com tudo que está interno à empresa, interno ao processo produtivo, né, a logística, a cadeia de suprimentos, trabalha com as questões externas. Né? Então, as coisas precisam chegar até mim para eu começar a produzir, né? Os insumos, os materiais, eles precisam chegar. Então, como que eles vão chegar? E depois que eu produzir, eles têm que ir até o consumidor final, né? Então, a ideia aqui é que as empresas fazem parte de uma grande cadeia, né? Que a gente chama da cadeia de suprimentos, né? Em que eu tenho o fornecedor, que vai para o produtivo, que vai para o distribuidor, que vai para o vendedor, né? Então, tudo isso faz parte de uma grande cadeia. E não basta eu gerenciar minhas operações internas, eu tenho que gerenciar minha cadeia, eu tenho que gerenciar, né? Eu tenho que ser eficiente, né, em termos de rede, né, não só em termos do meu interno. Né? Então, isso que envolve a logística. Né? E isso tem vários desdobramentos. Né? Então, por exemplo, a área da professora Bárbara, né, que ela falou hoje, é a parte dos transportes, né, da logística internacional, dos custos logísticos, né, do custo Brasil e tudo mais, que ela trabalha na disciplina dela. Né? Mas a gente também tem uma parte de logística humanitária, que é do professor Irineu, que é o seguinte, né? Acontece um desastre. Como que eu vou atender esse desastre? Né? Como que eu vou levar os suprimentos que as pessoas precisam nesses desastres? Né? Então, isso é um exemplo de logística. Né? Logística reversa. Né? Então, a logística reversa, né? O professor Ricardo trabalha bastante com isso, e ele está inserido na área de sustentabilidade. Mas a logística reversa é como que eu vou trazer de volta os resíduos, né, o que fica, né, por exemplo, uma garrafa PET. Né? Então, como que eu vou trazer de volta a garrafa PET que sobra do consumo para ser reciclada? Né? Então, isso é o que a gente chama da logística reversa. Né? Então, como que isso é feito? Né? Como que as coisas... então, enquanto a logística tradicional é da fábrica para os consumidores, a logística reversa é dos consumidores para a fábrica. Né? Cadeia de suprimentos verde, né? Então, ou cadeia de suprimentos circular, né? Que hoje é uma coisa que está se estudando muito, né? Que é como essa cadeia de suprimentos, né? Essa relação entre fornecedores, distribuidores e empresa focal, que a gente chama, como que isso acontece de uma maneira sustentável. Né? Então, como que a gente faz escolhe os fornecedores de uma maneira verde, né? Então tem a parte de compras verdes, então tem um monte de coisas relacionadas a isso. Né? E a gente tem isso bastante no programa. Então todos esses desdobramentos a gente tem aqui no programa. Então essa parte de logística acaba se inserindo dentro da linha tanto de sustentabilidade quanto da linha de gestão de operações.
Bom, engenharia organizacional, né? Então, é o estudo das organizações, né? Como as organizações funcionam. E então, a engenharia, a gestão de operações, né? Estuda as operações, né? Estuda as operações do processo produtivo, né? Mas a engenharia organizacional estuda uma coisa mais ampla chamada organização. Então, dentro de uma organização, a gente tem pessoas, né? Então, pessoas que se interrelacionam, então, quem executa essas operações e tudo mais, né, faz parte de uma organização que tem um chefe, que tem um subchefe, em que pessoas trabalham junto, que pessoas podem colaborar em equipe, né? Então, como eu gerencio essa organização, né? Então, não basta eu pensar simplesmente em atividades, né? Eu tenho que pensar em como organizar as pessoas para que essas atividades funcionem, né? Então, essa parte da engenharia organizacional estuda isso, né? Como as organizações funcionam, né? E como a gente consegue fazer a melhor estrutura e a melhor estratégias para essas organizações. Então, o que é uma estratégia? Estratégia é um objetivo, é onde eu quero chegar, né? E como eu vou fazer para atingir esse objetivo. Então, uma organização, né, de certa forma, ela tem que ter uma estratégia. E tem que ter uma estrutura. O que é uma estrutura? É como que isso vai ser organizado, né? Então, quais vão ser os níveis organizacionais, quem vai ser o chefe, quem vai mandar em quê, como isso vai ser organizado, né? Se eu vou formar equipe ou não. Então, tudo isso faz parte da engenharia organizacional, né? Então, a gente estuda, né, para ver essa estratégia, né, como que a organização se relaciona com o ambiente externo. Né? Então, a gente estuda um pouco, né, trabalha muito com isso, né? E também tem a parte aqui no programa de gestão do conhecimento, professor Jorge, né, que é como que as empresas aprendem, né, como que eu consigo identificar conhecimentos que ocorrem, como que eu consigo desenvolver, disseminar, atualizar esse conhecimento, né? Então, tudo isso, essa parte de gestão do conhecimento, né? Alguns autores classificam isso aqui, gestão do conhecimento, como uma área própria, né? Mas dentro da ABEP, ela está dentro dessa área mais ampla de engenharia organizacional. Né? E tudo isso a gente tem no programa, né? Então, o professor Jorge, por exemplo, acho que tem alguns alunos, ele vai falar um pouco disso, ele trabalha muito como que essa gestão do conhecimento se integra com a indústria 4.0, né? Então, como que essa questão das operações, né, mais automatizadas, né, como que isso vai para a organização, né, como que isso impacta na organização como um todo, né? Então, a gente tem essa área no programa, não é uma linha de pesquisa própria, mas ela acaba se integrando, né, dentro da área de gestão de operações e, eventualmente, até da parte de gestão de sustentabilidade. Né? O Hermes, por exemplo, ele trabalha com consumo sustentável. Né? Então, também a área de marketing, também da área do estudo da organização, mas tem também o foco em sustentabilidade. Né? Então, a gente, em muitas áreas de engenharia e produção, a gente acaba tendo um pezinho na sustentabilidade. Bom, engenharia do produto, né, a gente tem, eu já citei, né, professor Carlos, professor Daniel, professor Sanderson, né, então a ideia é como desenvolver um novo produto, né, como eu planejar e desenvolver um novo produto. É uma área tipicamente baseada em projetos, né, então, por isso que ela chama também projeto de produto, né, porque eu preciso de uma equipe multidisciplinar, eu preciso várias atividades, né, relacionados a essa equipe multidisciplinar, que tem um objetivo, né? Um objetivo pontual de fazer, né, e de desenvolver esse produto. Então, no fim, né, do processo dessa atividade de projetar um novo produto, eu vou ter o design do produto, eu vou ter o produto novo, as especificações dele, eu vou ter, né, todas as características desse produto, né? E, novamente, aqui dentro dessa parte de engenharia de produto, a gente tem muito a interface com a sustentabilidade. Né? Então, como eu desenvolver um produto mais sustentável, um produto verde, um produto que não prejudique o meio ambiente. Bom, engenharia de qualidade, né?
a gente tem todas essas áreas relacionadas à engenharia de qualidade. A gente tem a gestão da qualidade, que é mais administrativo. A gente tem o controle da qualidade, que é a estatística aplicada à qualidade. A professora Gladys, né, que é professora da disciplina de estatística, em alguns trabalhos dela, ela trabalha com controle de qualidade. E eu ministro controle de qualidade na graduação, mas não é algo que eu trabalho na pós-graduação, né? A gente tem toda a parte de normalização, auditoria e certificação, por exemplo, as ISO, né, ISO 9000, né? Acho que alguns de vocês até citaram na aula passada, né, quando cada um falou das experiências de vocês, né, que tiveram trabalho nisso, né? O professor César trabalha muito com essa parte de metrologia, né, que é como medir, né, a qualidade, como fazer medições, né, para garantir a qualidade, né? Inclusive a Juliana, né, que está fazendo a disciplina, a aluna dele, né, trabalha especificamente com isso, né? E tem a parte de engenharia de confiabilidade, né, que atualmente ninguém trabalha, né, que é a questão de estudar a falha dos produtos, né? Então, como que quanto tempo o produto vai até falhar, né? Então, aqui a gente não é muito forte, né, mas a gente está começando a se desenvolver um pouco, né, nessa parte de qualidade, mas principalmente relacionada à parte mais estatística, a parte de metrologia, e que estão inseridos dentro da parte de gestão de operações. Bom, aí a PO, né, como eu falei para vocês, a pesquisa operacional, a gente é tão forte, né, e é uma área de apoio a todas as outras, né, que ela, sim, é uma linha de pesquisa específica. Tem vários professores nela, acho que vários de vocês estão inseridas nela, né, que basicamente a gente define a pesquisa operacional como a aplicação de métodos analíticos e matemáticos para o auxílio da tomada de decisão, né? Então, qualquer decisão da engenharia de produção, o quanto produzir, o como organizar melhor a produção, como tomar uma melhor decisão, né? Tudo que a gente usa a matemática para fazer isso, e usa uma modelagem matemática para fazer isso, a gente insere dentro da pesquisa operacional, né? Então, eu uso da matemática para problemas sociais no sentido de problemas do processo produtivo. Então, por isso que é uma área da engenharia de produção, que a gente usa matemática para resolver problemas, né, relacionados ao processo produtivo. E a gente vai ter várias aulas disso, mas vocês vão aprender que a pesquisa operacional envolve a construção de modelos, né? Então, e toda vez que a gente faz um modelo, a gente faz uma simplificação da realidade. A gente pega a realidade, simplifica ela e resolve matematicamente esse modelo. E depois esse modelo, né, a solução desse modelo, tem que ser aplicado no mundo real, né, que é a questão prática. Então, muitas vezes o mundo real é complexo demais e a gente só consegue resolver matematicamente um modelo. Mas, de qualquer jeito, é um ponto de partida útil, né, para a gente tomar alguma decisão, né? Então, pesquisa operacional trabalha com modelos, né, simplifica a realidade, e aí eu chego numa solução ideal que deve ser ajustada na prática, né? Eu acabei não escrevendo aqui, né, mas a gente divide, né, aqui no programa essa área de pesquisa operacional em duas, né? A gente tem a parte de métodos de apoio à decisão, né? Que a professora Regiane trabalha muito com isso, né? Métodos, né? Ela trabalha com teoria das filas, ela trabalha com HP, métodos de apoio à decisão mesmo. A gente tem a professora Gladys, que trabalha com estatística, né? O professor Crepaldi trabalha mais com a parte computacional, né? E um pouco com a parte de econômica, né? Então, como fazer essas modelagens mais econômicas, né? E tem a parte de otimização, né? Que aí é mais bem o pessoal da matemática, né? Que trabalha com modelos matemáticos de otimização, de programação linear, programação inteira, né? Para se chegar, né, a uma solução de alguns problemas, né, matemáticos, né? Então, a gente vai ter aulas específicas também sobre otimização e sobre apoio à decisão, né? Inclusive, a gente tem um professor aqui internacional, né, o professor
José Fernando, né, lá da Universidade do Porto, e eu quero, inclusive, aproveitar a palestra dele, eventualmente, para fazer até alguma coisa mais relacionada a essa questão de internacionalização, né, além dessa questão mais de otimização. Mas é uma área que a gente é muito forte aqui, né? E, por fim, a gente tem a parte de sustentabilidade, né, que é uma linha de pesquisa, e como eu falei, né, todas as outras áreas que a gente viu, né, acaba tendo um pezinho na sustentabilidade, né, mas a sustentabilidade em si, né, envolve o planejamento da utilização eficiente dos recursos naturais na produção e tratamento de resíduo desses sistemas, bem como a implementação da responsabilidade social. Essa definição aqui, eu peguei diretamente do site da BEPRO, né? Então, a BEPRO define engenharia de sustentabilidade assim, né? Planejamento dos recursos e utilização dos recursos naturais, na produção e tratamento de resíduos, né, desses sistemas, e a implementação de responsabilidade social. Então, tudo isso a gente vê nas disciplinas aqui, né, e nas pesquisas aqui, né. Então, a gente tem, né, por exemplo, a professora Rosane, lá da Civil, né, trabalha bastante com gestão de resíduos, né. O professor Ricardo, né, trabalha com, e a professora Bárbara trabalha com a ACV, né, com a avaliação do ciclo de vida, né, que envolve essa questão da avaliação dos impactos e dos recursos naturais, né. A gente acaba trabalhando com responsabilidade social, né, então tudo isso está aqui de algum modo, né. A gente tem a parte de gestão ambiental, né, que hoje a gente já não é mais tão forte, a gente já foi mais, né, a gente tinha aqui, né, a professora Bárbara até citou o professor Charbel, né, ele foi muito tempo parte do nosso programa, né, e hoje ele é professor lá na França. Ele é professor lá em Paris, né, ele foi dar aula fora do país, era um pesquisador muito bom, e ele trabalhava muito com gestão ambiental, né, que é essa questão de como gerenciar a organização para não causar impactos negativos no meio ambiente, né. Então, ele olhava muito essa questão do meio ambiente em termos de gestão, né. Hoje a gente não... dessa relação entre organização e meio ambiente, né. Hoje a gente já não é mais tão forte nessa parte de gestão, né, gestão ambiental, mas a gente é muito forte em questões mais técnicas, né, de gestão de resíduos, de avaliação do ciclo de vida, de avaliação de produtos sustentáveis, né, e tudo mais, né. Mas a gente ainda acaba falando um pouco dessa parte de gestão em termos ambientais, né. Eu, especificamente, né, e o professor Diogo, né, a gente trabalha muito nessa questão da parte mais econômica, né, da sustentabilidade, né. Então, o que é o desenvolvimento sustentável em termos de economia, né. Então, a gente trabalha, né, com essa ideia de desenvolvimento sustentável e desenvolvimento humano, né. Então, o que é isso em termos teóricos, né, que tem a definição lá, né, de satisfazer as necessidades da geração presente sem comprometer as necessidades das futuras gerações. O professor Daniel, né, e o professor Ricardo, a professora Bárbara, né, eles trabalham muito com economia circular, né. Inclusive, eles lançaram um livro sobre isso, né, sobre economia circular, né, e a gente vai ser o tema de uma das nossas aulas, né, que é a ideia da economia circular é eliminar totalmente a geração de resíduos e reaproveitar esses resíduos como insumos do processo produtivo, né, de maneira que os materiais circulem dentro da economia, né. Então, é uma área que a gente está se desenvolvendo bastante. O professor Diogo, né, trabalha com complexidade econômica, né, que é a questão do estudo, né, da engenharia de produção de um termos mais macro, né? Então, de como que a gente trabalha com estuda, né, estuda a produção, né, em termos econômicos, né? Quer dizer, de como que os lugares, né, os países se organizam, né, em termos de diversidade produtiva. Por que alguns países têm só alguns poucos
ramos de produção e por que outros são altamente diversificados. O que isso traz de benefícios para eles, né? E a parte de desenvolvimento humano que eu trabalho, né? Então, o estudo do IDH, o estudo de impactos sociais, de desigualdade, né? Então, como que são, vamos dizer assim, os resultados da produção, né? Como que a produção impacta na sociedade? Né? Como que ela gera benefícios sociais, ou até malefícios sociais, né? Então, tudo isso são alguns temas, né, que a gente estuda, né? Bom, basicamente, era isso que eu gostaria de apresentar, né? Dar uma introdução tanto à parte tanto a parte. Deixa eu parar de compartilhar. Tanto a parte do que é engenharia de produção, né? Quanto a parte de o que a gente faz aqui, né? Tá certo? O objetivo da disciplina é saber o que a gente faz aqui, né? Então, cada professor vai falar em muito mais detalhes, né? Eu, como coordenador, eu tenho que conhecer um pouquinho de tudo, mas muita coisa eu não sei, né? Muita coisa, né? E as pesquisas mudam, os alunos entram, os alunos saem, e as áreas de pesquisa mudam, né? Então, cada professor vai ter a oportunidade de falar. Mas, como eu falei, é importante vocês terem um pouco a ideia do todo, né? Então, eu não sei se ficou claro, né? O que é engenharia de produção, para quem não conhece, né? Eu queria também ouvir um pouco vocês, né? Como foi com a professora Bárbara, né? Se ficou claro ou não, mas principalmente dos alunos ainda não formados em engenharia de produção, né? Então, a gente foi uma breve introdução, mas o objetivo da disciplina é que vocês tenham uma ideia, né? Não só do que o engenheiro de produção faz, porque a gente vai, para além da engenharia de produção, a gente vai falar um pouco de economia, algumas aulas e tudo mais, né? Mas uma ideia do que cada professor aqui faz, né? Então, isso que a gente espera, né? Ao fim do curso. Então, foi uma introdução à disciplina de introdução, né? Que é o que vocês vão ter aqui, né? Então, acho que a Laura levantou primeiro, depois passo para a Isabela. Eu gostei bastante da palestra, assim, porque eu sou da química, né? Então, eu acho que com o tempo, assim, eu vou tendo cada vez mais noção de realmente um conhecimento mais técnico do que é mesmo a engenharia de produção, né? Porque antes era uma coisa mais na minha cabeça. E conforme você foi falando de ser sistêmico, de saber de toda a linha de produção e não de uma coisa específica, né, igual engenheiro elétrico ou mecânico, eu me identifiquei bastante, então eu gostei muito assim, da palestra, foi muito boa. Legal, obrigado, Laura. A Isabela? Professor, eu também gostei bastante. Eu vim da indústria, trabalhei no chão mesmo da fábrica, na parte da liderança, da qualidade, trabalhei com projetos, todos voltados para redução de custo, redução de perdas. Então, é totalmente alinhado com o que é engenharia de produção. Eu comecei a fazer engenharia de produção, depois acabei transferindo para outro curso, mas por isso que eu voltei agora para o mestrado. Eu acho super interessante, necessário a aplicação também, né? Então, estou animada. Maravilha, beleza, Bela. Douglas, depois passo para a Ana. Tá me ouvindo? Estou ouvindo sim, Douglas. Eu também achei bem interessante, né? Eu gosto muito do assunto, né, da engenharia de produção. Para mim é um assunto que abrange várias áreas dentro de uma empresa. Então, quando eu olho, né, por exemplo, eu trabalhei com 3 grandes áreas que o senhor falou ali, né? Então, qualidade, eu trabalhei muito forte com a área de qualidade, né, na prática, né, metrologia, certificação, controle de qualidade em si, questão das ISOs, né? A parte organizacional, a parte de estratégia, de cenários, problemas, de tratamento de problemas, e a parte de pesquisa operacional, que inclusive é a minha linha de trabalho aqui no doutorado, né? Então, com apoio à tomada de decisão. Então, são 3 grandes frentes que o senhor colocou ali que eu vi. E a engenharia de produção, né? Por mais, eu sou graduado em administração, né? Mas eu também vim, meu primeiro emprego foi em indústria, né? Fábrica de componentes automotivos, né?
Então, eu sempre fui muito ligado a essa parte de produção, a parte de matérias ou disciplinas, vamos falar assim, ligadas à engenharia de produção. Então, é um assunto que eu gosto muito, né? E, como eu falei, acho que abrange muita coisa dentro da empresa, né? Otimização de recursos, melhoria de produção, previsão e avaliação de resultados de sistemas, ajustes de atividades financeiras, crescimento exponencial de engenharia das áreas, né? Então, assim, é um assunto que eu gosto bastante. E só fazer um adendo, professor, acabou que eu esqueci de fazer um comentário da palestra anterior, não sei se eu posso fazer. Pode, fica à vontade. É rápido, sobre excelência, né? Então, é um comentário que eu vivi na prática isso, né? Então, quando eu trabalhei na Vale, a gente tinha a ideia lá, assim, o programa nosso era alcançar a excelência operacional, né? Pelo modelo da Vale, o modelo de produção da Vale, que é uma cópia do modelo Toyota de produção do TPS. E muito do que eu vi que a professora falou anteriormente, estava até nos slides dela, né? Então, a nossa unidade na Vale, que foi uma unidade que a gente ficava no Pará, em Carajás, a nossa unidade foi uma referência, uma unidade modelo da Vale para aonde a Vale atuava no mundo todo. A gente virou uma referência. E aí isso foi devido a estabelecer metas, alcançar metas, estudar bem os processos, estabelecer os processos, ter método para trabalhar. Então, o nosso objetivo lá, que era alcançar a excelência operacional, naquela unidade da Vale, no Pará, ele foi alcançado e a gente virou uma referência para as outras unidades da Vale no Brasil e no exterior. Tanto é que a gente passou a receber trainees do Canadá, da Indonésia, de vários outros lugares, né? Então, assim, foi uma coisa muito bacana que aconteceu. Foi muita disciplina, a gente teve muita disciplina para alcançar isso. Foi um trabalho ali de 2, 3 anos praticamente, bem forte, para a gente chegar num patamar lá dentro do modelo de gestão Vale. Então, isso me lembrou muito da matéria anterior, né? Da palestra anterior, sobre a excelência, né? Então, eu trago aqui para a excelência operacional. Perfeito. Obrigado, Douglas, pelo depoimento. Inclusive, assim, nas próximas palestras, né? Sempre a gente vai ter esse momento de conversa, né? Às vezes o professor vai estar, às vezes ele vai precisar sair, mas eu sempre quero uma reflexão de vocês e eu gostaria muito que vocês também compartilhassem experiências de vocês, inclusive experiências profissionais, né? Eu acho que vocês, né, tem muita gente que está no mercado de trabalho muito legal, tempo, então é sempre bacana, acho que vai deixar a aula muito mais rica. Né? Legal. Muito legal. Ana? Eu acho muito bacana, né, esse conhecimento da engenharia, de maneira geral, de todas as áreas, e a gente vê que a engenharia de produção ela tem muita conexão com a administração, né, mas acho que o engenheiro de produção ele tem até um olhar mais matemático mesmo, né, como o professor comentou, e de ver assim, a importância da interdisciplinaridade, né, porque a organização ela é um sistema vivo, que interagem com o ambiente interno e externo. Então, eu acho muito legal assim, essa questão dessa conexão, da conexão, né, dessas áreas, para conseguir, de fato, fazer algo que tenha relevância. Né? Então, essa multidisciplinaridade é muito bacana. Quando eu trabalhei, e entender, né? Porque, por exemplo, eu trabalhei na indústria também, mas eu trabalhei na área de marketing. Na época, a gente fez o meu trabalho de um plano de prospecção de mercado internacional para a empresa. Né? Então, onde vale a pena investir recurso para tentar abrir mercado. E uma das coisas que também tem que ser avaliado, né, além do, por exemplo, o índice de acidentes, porque, por exemplo, a gente vendia traumatologia, né, que é placas para quando faz cirurgia de pessoas que sofrem acidentes, ou, por exemplo, o envelhecimento da população, como que era o número de hospitais, né, então, tudo isso, e também o número de concorrentes, se aquele país exigia certificação, se a empresa tinha certificação para entrar naquele país, né, tinha lá o departamento de qualidade. Então, a gente vê como que é tudo muito conectado, né? E eu acho que fica muito rico quando a gente conecta realmente também, né, outras áreas de conhecimento juntos, né? Acho que essa oportunidade também que a gente vai ter do artigo vai ser muito bacana de desenvolver com outras pessoas.
Maravilha. Não sei se você terminou, não, mas... Sim. Ah, tá. É que o som cortou, mas é legal. Eu não conheço especificamente a área de como que é eu sei um pouco de administração, porque eu aprendi bastante, né, no curso de engenharia de produção, é uma área forte da gente, né, tem muita interface, né? Mas a área de administração em si, eu não sei como é que ela é, né, mas tem bastante interface, mas a engenharia de produção, ela é interdisciplinar por natureza. E ela acaba tendo uma vocação bastante matemática, né, até porque os alunos fazem bastante disciplinas de cálculo, de física e tudo mais, né? Mas tem muita conversa com a administração também. Sim, professor, até mencionou de Taylor, Ford, era o que eu estava dando na aula de administração, né, essa semana. Então, assim, tem muita conexão mesmo, né? É bem bacana. Legal. Bruna? Oi, professor. Achei bem interessante, né, toda essa multidisciplinaridade da engenharia de produção. Não conhecia todos os termos de todas as áreas citadas, né? Eu sabia só as linhas de pesquisa do programa mesmo. E achei interessante também, pegando essa aula da Ana Cláudia, né, que acabou de falar, de ter essa multidisciplinaridade indo para outras áreas, né? Então, achei que a parte de engenharia de qualidade, de produto e a de trabalho vão bastante para a área de design e, consequentemente, para a área de arquitetura. Como o senhor tinha dito sobre a questão da ergonomia e da acessibilidade, eu fiquei até curiosa porque eu não cito ergonomia na minha tese, então eu fiquei até curiosa para saber a conexão, a diferença entre as duas, assim, fui dar uma pesquisada durante a aula, e pelo que eu encontrei é que a ergonomia é bem mais voltada para produto, né, e a acessibilidade em si é mais para o espaço, de forma geral, então elas se complementam, na verdade, né, de forma geral, é isso. A ergonomia também tem bastante a ver com o processo, né? Tem a ver com você projetar para você projetar um posto de trabalho que não comprometa a saúde da pessoa que está trabalhando, né? E também com o produto, no sentido de você ter um produto que seja usável, né? Que não machuque quem está usando. Essas duas coisas, né? Mas a acessibilidade é uma coisa mais realmente do ambiente, né? Mas eu acho que o fim é o mesmo, né? Por mais Sim. O fim é tornar todos os setores, de forma geral, adaptáveis para todo mundo, né? De forma geral, tanto o produto quanto o ambiente em si. Legal. Giovanni? Só fazer algum comentário, né, sobre a parte da gestão de produção, né? Que realmente, assim, é um ambiente extremamente dinâmico. Né? Eu tive a oportunidade de trabalhar, né, no PCP, e além dessas áreas que estão diretamente relacionadas à produção, tem outras áreas que também se relacionam, né, com a gestão de produção, que não se enquadraria aí, porque não são gestão de produção, mas que é muito comum no dia a dia você se relacionar com elas, que seria a parte de marketing, né, gestão de vendas, o life cycle, o financeiro também. Então, assim, tudo isso influencia ali no dia a dia, no chão de fábrica, na tomada de decisão. São inputs, né? De onde vem como que a gente cria um plano de produção, de onde vem essa informação, né? Então, extrapola até para algumas outras áreas da empresa também. Eu acho que é a área mais dinâmica e mais relacionada, né? Finanças, marketing. A manutenção a gente não ouve muito falar também, mas em alguns momentos a gente tem que criar um espacinho ali para os equipamentos parar para fazer uma manutenção. Então, assim, tudo isso é extremamente dinâmico e relacionado. Assim, eu gostava muito de trabalhar lá. Era pauleira, mas eu gostava daquela correria, muito bom. Legal. Nessa parte, especialmente de produção, né, você tem que ser sistêmico mesmo. Você tem que ver um pouquinho de tudo e tentar integrar tudo. Anderson? Professor, deixa eu abrir o vídeo.
Foi você que levantou a mão, não? Não. Achei que o senhor tinha me chamado, aleatório. Que tem dois Anderson. Eu esqueci. Tá tranquilo. Sou eu, se quiser falar, tudo bem, mas... pode falar. Eu gostei muito da palestra. Esclareceu muitas... como vai ser o curso, o programa. Eu não estou ouvindo você. Não sei se você está mudo, Anderson. Ixi, mas será que não está? Estão me ouvindo ou não? Sim, professor, estou a ouvi-lo. Ah, tá, beleza, então. Não, o Anderson, né? Ele está falando, mas a gente não está conseguindo ouvir. Não, ixi, então o sinal está ruim, rapaz. Eu estou ouvindo, professor. Você está ouvindo? Sim, estou ouvindo. Eu não estou conseguindo te ouvir, por que será? Então, eu gostei muito da palestra. Esclareceu como foi o curso, tudo. Que estranho, alguns de vocês estão ouvindo ele e outros não. Eu não estou ouvindo. Eu gostaria de saber se tem alguém... Agora eu estou te ouvindo, Anderson. Beleza. Boa tarde, André. Boa tarde. Gostei muito da palestra, esclareceu bem o curso, o programa, que esse pessoal trabalha. Bom, pessoal, eu sou formado em física, né? Eu tenho interesse muito em trabalhar com... pode trabalhar com física e no sistema produtivo, né? Mais precisamente como ciência e tecnologia, o agro também. Eu sou professor de física, mas também trabalho no agro. Tem alguém no departamento aí que mexe com agro, assim, ou indústria 4.0? Especificamente trabalhando com agro, ninguém que eu conheça. Talvez algum trabalho específico já tenha sido feito, mas não com tema de pesquisa. Mas indústria 4.0 a gente tem sim. Aí a gente, inclusive, vai ter uma aula sobre isso. Né? Então, professor Jorge, professor, então a gente vai ter professor Gobo, então a gente vai ter uma aula sobre isso sim, Anderson. Porque a indústria 4.0 também está muito ligado com a agricultura de precisão também, né? Sim, dá para aplicar. Então, legal. Então, ver se você acha algum professor de interesse aí nessa aula. Legal. Bom, agora eu me perdi quem levantou a mão. Eu acho que foi eu, professor. Anderson. Em relação à engenharia de produção, eu sou engenheiro civil de formação e eu sou gestor do contrato Sabesp daqui de Franca, né? Eu cuido do saneamento aqui de 500 mil habitantes. E assim, na minha área, como eu sou engenheiro civil, mas eu sou, bem dizer, um engenheiro de produção. Aqui é tudo cronometrado. Entrou o serviço, entrou a demanda na Sabesp, eu tenho que saber quantos dias eu tenho para executar aquele serviço, e eu tenho 60 funcionários. Então, é uma engrenagem, assim, que ela não pode sair fora. E quando a gente esquece, não dá conta, tem sempre penalidades, né? E tem, igual o colega falou, entra manutenção, problema em caminhões, né? Então, assim, engenharia de produção pura, né? Pura, gestão. Acho que é 80% engenharia de produção, 20% civil, que é a minha área. Só isso. Legal. Também muitos profissionais de outras áreas acabam fazendo coisas relacionadas à engenharia de produção, né? Exatamente. Isso é bem comum. Mas é bom que agora você vai ter alguma formação teórica também que possa te ajudar no seu trabalho. Para clarear mais. Legal. É isso aí. Legal. Agora, o Luiz. Opa, tô entrando. Tudo bem? Tudo bom? Beleza. Pessoal, para compartilhar um pouco da minha experiência, então, onde que a cadeia de suprimentos se relaciona um pouco com a engenharia de produção? Se a gente for ver o conceito de produção, tem a produção empurrada e a puxada. E para você alcançar as metas da produção, para depois ter a venda do produto ou do serviço, você tem que ter um nível de estoque condizente, o financeiro tem que estar ok, tem que ter um diálogo constante, PCP, compras, almoxarifado, aonde que a manutenção das máquinas entra, se a máquina vai precisar fazer alguma parada, se o setup vai fazer com que o tempo seja condizente com a meta. Então é isso, está tudo muito bem relacionado. Obrigado ao professor aí pela palestra.
Maravilha. No decorrer das disciplinas, a gente vai ver essas coisas em maiores detalhes. Foi realmente uma introdução zona. Bom, agora é 10 para 6, né? Acho que a gente já pode encerrar. Eu vou parar aqui a gravação. Professor, só uma dúvida, rapidinho. Pode falar. O senhor comentou sobre logística 4.0. Eu já ouvi falar de logística 5.0. Você vai entrar nessa diferença? O que tem de diferente dessa 5.0? Se realmente condizem chamar assim? Então, a gente não fala da logística, né? Chama de indústria 4.0. Isso. E tem a indústria 5.0. Na realidade, a diferença da indústria 4.0 é que entra a sustentabilidade no meio. Tá. Então, basicamente uma indústria 4.0 com sustentabilidade. Provavelmente vai ser falado alguma coisa assim na aula sobre indústria 4.0. Acho que até que tem alunos aqui que trabalham um pouco com 5.0, né? Tá bom, então. Obrigada, professor. Então, a gente vai tratar, sim, sobre isso. Legal.